Você sente o peso. Não é apenas uma vontade, é uma urgência que te consome, que não te deixa em paz. É o desejo, claro, mas ele não parece livre. Ele tem o gosto amargo da dívida, o cheiro da repetição. Você se pergunta por que o prazer é sempre seguido por uma onda de culpa, ou por que o seu caminho é pavimentado com escolhas que garantem a sua dor. A libido, essa força vital, essa energia bruta de expansão, deveria ser a sua bússola para a vida, mas a sua está refém. Ela foi sequestrada por algo muito antigo, algo que você escondeu debaixo de 7 chaves, o trauma não processado. Este é o paradoxo central da sua vida emocional. Aquilo que te protegeu na infância, hoje te destrói na idade adulta. A sua sombra, esse arquiteto interno, não busca a felicidade, ela busca a familiaridade. Ela programou o seu sistema de desejo para replicar, com uma precisão cirúrgica, o sofrimento original. Pense bem, o padrão que você aprendeu aos 5 anos para sobreviver à rejeição ou ao abandono tornou-se o roteiro do seu desejo aos 40. Você se vicia no que te pune. Você persegue incansavelmente o tipo de relacionamento que garante que você será abandonado de novo. Por quê? Porque a rejeição é um mapa, é o território conhecido, é a sua casa emocional, ainda que em ruínas. O seu desejo não é um motor de crescimento, é um circuito de autopunição. A libido, a sua energia mais vital, está sendo usada como combustível para manter a pressão erguida. Você está leal ao sofrimento. Essa lealdade precisa ser quebrada. Precisamos desprogramar esse ciclo. Precisamos libertar a sua libido. A libido, essa força da vida, não é inerentemente destrutiva. Ela é apenas a energia mais potente que você possui. Se ela está sendo usada para construir a sua prisão, é porque o seu inconsciente, o seu shadow, aprendeu que esta é a única maneira segura de operar. O desejo foi programado para servir ao trauma. Pense nisso. Você não estava livre para apenas ser amado. Você foi treinado para ser o cuidador, o terapeuta, o mediador. Essa dinâmica, muitas vezes inconsciente, é a parentificação. Sua missão na infância não era receber afeto incondicional, mas sim salvar o sistema familiar. E o que acontece com a sua libido, com a sua energia de busca, quando você se torna adulto? Ela procura o território familiar. Ela procura alguém que precise ser resgatado, alguém emocionalmente indisponível, alguém que replique a dor original do abandono. Você não está buscando amor. Você está buscando a repetição da ferida para, desta vez, tentar controlá-la. O seu sistema nervoso não é ingênuo. Ele sabe que a qualquer momento o abandono virá. Por isso, você está em estado perpétuo de alerta vermelho. Você está em hipervigilância. Você não está relaxando na relação. Você está monitorando a ameaça. Cada silêncio, cada mudança de humor do outro é analisado, desmembrado. Seu corpo não sabe que a guerra acabou. E quando a ameaça se torna iminente, você se adianta. Você cria a distância antes que o outro possa fazê-lo. Essa necessidade de controle, essa falsa autossuficiência, é o seu escudo mais pesado. Você prefere a dor previsível da rejeição que você controla do que a vulnerabilidade caótica do amor recíproco. A libido se torna refém desse circuito. Ela é a força motriz que te impulsiona a repetir o padrão, garantindo que você nunca precise encarar o terror real. O terror de ser visto, de ser aceito e de ter que sustentar a própria felicidade. Para quebrar o ciclo, precisamos primeiro rebaixar o nível de alerta do seu sistema. Precisamos convencer o seu corpo de que ele está seguro e que a sua energia vital tem um propósito mais elevado do que o de alimentar a sua própria cela. A desprogramação começa agora. A desprogramação começa agora. O primeiro passo para rebaixar o nível de alerta não é a meditação nem a respiração profunda. O primeiro passo é o reconhecimento frio, a admissão de que a sua energia vital, aquilo que Jung chamava de libido, está em cativeiro. A libido não é apenas o impulso sexual, ela é a força da vida, a paixão, o desejo de ser, de criar e de se conectar. Mas quando o trauma não é processado,
O shadow, essa sua sombra interna, assume o controle da libido e a redireciona. Seu desejo deixa de ser um motor para o crescimento e se torna uma ferramenta de replicação. Você não deseja a felicidade, você deseja a prova, a confirmação de que o sofrimento original era real e inevitável. Você atrai parceiros ou situações que te fazem reviver a mesma rejeição. Você se vicia no caos, você sabota a paz. Seu corpo aprendeu que a única maneira de se sentir vivo é através da crise, e a libido, essa força poderosa, é direcionada para alimentar a crise, para garantir que você continue repetindo o ciclo que te é familiar. Essa é a arquitetura do vício e da autopunição. Você não está viciado no prazer, você está viciado na repetição do que é conhecido. A libido está prisioneira do seu passado, e a chave para libertá-la é confrontar o que chamamos de luto invisível. O que é o luto invisível? Não é o luto pela perda de alguém, mas sim o luto pelo futuro roubado. É o choro silencioso pela criança que não pôde ser livre. É a dor da vida que você teria vivido se o trauma não tivesse te interceptado. É o luto pelo potencial que se tornou refém. E o medo central, o terror que o seu sistema está tentando evitar com todo esse teatro de repetição, é o medo de ser feliz de verdade. É o medo de ter que sustentar essa nova realidade. O medo de que, se você for visto e aceito, você terá tudo a perder. O medo de ser digno de descanso. O medo de ser digno de paz. O shadow usa a libido para te manter em movimento, para te manter ocupado demais, para que você nunca tenha tempo para parar e sentir a profundidade desse luto. O caos é uma distração constante. Como dizia o filósofo Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Você perdeu tempo e energia vital alimentando o seu próprio cativeiro. Para começar a desprogramação, você precisa realinhar essa energia, e isso exige silêncio. Você precisa criar um espaço onde a libido possa ser desvinculada do desejo de sofrer. Separe o impulso da dor. Quando o impulso vier, quando a vontade de procurar o caos surgir, quando o desejo de se punir se manifestar, você deve parar por 5 segundos, apenas 5. Nesse pequeno espaço de tempo, você vai se perguntar: essa energia que estou sentindo, ela está me impulsionando para a repetição do passado ou para a criação do novo? Reconheça a força da libido. Reconheça que ela é pura energia, mas que foi mal direcionada. É como uma corrente elétrica poderosa ligada ao fio errado. Seu trabalho agora é puxar o plugue, mesmo que por um breve instante, e redirecioná-lo. Você está ensinando o seu corpo, célula por célula, que a energia vital não precisa mais ser gasta na manutenção da sua cela, mas sim na construção da sua saída. A desprogramação do desejo começa quando você se permite sentir o luto que o caos estava tentando mascarar. Sinta o que você perdeu. Sinta o que você perdeu. Sinta o que você perdeu. E entenda que essa dor é a prova da sua capacidade de amar e de desejar algo melhor. Essa é a primeira e mais difícil fase da desprogramação. É o momento de reivindicar a sua força de vida. O seu trauma não processado, aquilo que chamamos de sombra, tem um objetivo muito claro: manter você em um estado de familiaridade dolorosa. Ele sequestra a sua libido, a sua energia de vida, e a redireciona para padrões que, ironicamente, replicam o sofrimento original. É assim que o desejo se torna refém. A sombra não quer que você seja livre. Ela quer que você seja previsível, porque na previsibilidade, mesmo que dolorosa, há uma falsa sensação de segurança. Você se torna um adulto que confunde intensidade com intimidade. Talvez você perceba que só se sente atraído por pessoas que são emocionalmente indisponíveis ou que demandam um esforço hercúleo para amar. É a sua psique buscando recriar o cenário da infância, onde o amor era condicional ou escasso. Você não está buscando o amor nesse ciclo. Você está buscando a chance de finalmente vencer o trauma, de provar para a ferida original que, desta vez, você consegue ser bom o suficiente para ser escolhido. Mas a escolha nunca vem, e o ciclo se fecha. No campo da carreira e da realização, o mecanismo é igualmente cruel. Você se sabota no auge do sucesso. Você atinge um platô e, inexplicavelmente, toma decisões que garantem a sua queda.
Talvez você perceba que a prosperidade o assusta mais do que a escassez. Por quê? Porque a sombra sussurra que você não merece a paz, que o seu valor está na luta, na eterna penitência. O sucesso é desconfortável, é estranho, e tudo que é estranho ameaça a cela que o trauma construiu. Toda essa programação de desejo, todos esses vícios emocionais e ciclos de autopunição não são falhas morais. Eles são mecanismos de enfrentamento. Eles são estratégias defensivas que foram montadas em um tempo em que você não tinha recursos internos para lidar com a dor de frente. Eles não funcionam mais na sua vida adulta, mas a sua memória corporal insiste neles. O primeiro passo para desarmar essa bomba é reconhecer que a sua busca por dor não é destino. É apenas uma tentativa desesperada de encontrar controle no caos que foi imposto a você há muito, muito tempo. Você não é viciado em sofrimento. Você está viciado na química cerebral que a luta contra o sofrimento provoca. E essa é uma enorme diferença. Se você está viciado na química da luta, o seu shadow, a sua sombra, garante que o seu desejo, a sua libido, seja programado para escolher parceiros e situações que obriguem você a lutar de novo. Você se sente atraído pelo que é familiar, mesmo que o familiar seja destrutivo. É uma profecia autorrealizável. A cura, portanto, não está em reprimir o desejo ou em parar de desejar, mas em reeducar o desejo, em ensinar ao seu sistema nervoso que a segurança é o novo normal, não o caos. O caminho para essa liberdade é a integração. Primeiro passo, a reparentalização. Você precisa se dar o que não recebeu. Não é sobre culpar o passado, mas sobre construir um novo reservatório interno de segurança, validação e aceitação incondicional. É você se tornando o adulto amoroso e estável que o seu eu ferido precisava desesperadamente. Isso exige paciência e compaixão, porque a criança interna vai duvidar de você por muito tempo. Ela está acostumada a ser ignorada. O segundo movimento é o shadow work, o trabalho com a sombra. Você precisa desprogramar o seu desejo. O desejo programado pelo trauma só conhece a dor. Você tem que ensinar a sua libido a se sentir segura na presença da calma, da reciprocidade e do amor que nutre. Isso exige uma coragem imensa, porque, ironicamente, a calma e a paz são o que parecem mais perigosos para quem só conheceu o caos. Seu sistema, acostumado à adrenalina do trauma, pode interpretar a paz como tédio, ou pior, como a calmaria antes de uma nova tempestade. Mas você persiste. Você escolhe, deliberadamente, a gentileza. Você escolhe o parceiro que não precisa de conserto. Você escolhe o caminho que não exige que você se quebre em pedaços para caber nele. A cura, no final das contas, não é a eliminação do trauma, mas a integração dele. É quando o seu eu adulto assume o comando, mas ainda ouve a criança ferida com carinho e respeito. Você não precisa mais usar a dor como bússola, porque você se tornou o seu próprio lar. Você está livre para desejar o que nutre, não o que destrói. E essa liberdade, essa sim, é o verdadeiro destino.